A ausência de Chris Redfield da franquia por quase uma década entre Resident Evil, Code Veronica e Resident Evil 5 marcou um período de transição significativa na identidade da série. Durante esse intervalo, a Capcom reconfigurou sua abordagem narrativa e estilística, levando ao protagonismo crescente de Leon S. Kennedy e à ascensão de um novo tom para a franquia. Vamos analisar isso com bastante calma. A ausência de Chris e a ascensão de Leon. Depois dos eventos de Code Veronica, Chris desapareceu das narrativas principais, mesmo sendo um dos protagonistas mais icônicos da saga desde o primeiro Resident Evil, 1996. Em seu lugar, Leon S. Kennedy assumiu um papel central, impulsionado pelo sucesso de Resident Evil 4, 2005, onde a jogabilidade revolucionária e o tom mais cinematográfico transformaram o personagem no novo rosto da franquia. Leon representava um tipo de protagonista mais dinâmico e estilizado, com frases de efeito, combates acrobáticos e uma postura que misturava a ação com certo humor. Já Chris, tradicionalmente, era um personagem mais sério e determinado, com um perfil de soldado pragmático. Com isso, a ausência de Chris ajudou a consolidar a identidade de Leon como o líder da nova fase da saga. Entretanto, a Capcom sabia que Chris ainda tinha muito a oferecer. A ameaça de Albert Wesker permanecia em aberto desde Code Veronica, e era evidente que o confronto definitivo entre os dois precisaria acontecer. Assim, Resident Evil 5 foi concebido como o palco desse desfecho épico. O retorno de Chris em Resident Evil 5. Quando Chris retorna em Resident Evil 5, ele não é mais o jovem policial ou o agente rebelde da S.T.A.R.S. Agora, ele é um veterano da BSA Bioterrorism Security Assessment Alliance, uma organização global de combate ao bioterrorismo. Seu corpo mais musculoso simboliza sua transformação. Ele não é apenas um sobrevivente, mas alguém que passou anos treinando para lidar com as ameaças biológicas. Desde o início da campanha, percebemos que Chris não é mais movido apenas pelo dever. Há um peso emocional evidente. Ele ainda luta contra o bioterrorismo, mas seu maior objetivo é encontrar Jill Valentine, sua antiga parceira e amiga de longa data, que foi dada como morta após um confronto com Wesker. Esse mistério guia sua jornada pela África. O confronto final com Wesker. Chris finalmente encontra Wesker na fase final do jogo, dentro das instalações da Tricell, onde ele descobre que Jill está viva, porém, está sob controle mental do vilão. Esse momento é crucial, pois representa o choque entre passado e presente, e a luta de Chris não é apenas física, mas também emocional. Wesker, agora em sua forma mais poderosa, continua sendo o mesmo vilão arrogante e meticuloso. Ele vê Chris como um obstáculo teimoso, alguém que ele já deveria ter eliminado anos atrás. O embate dos dois é carregado de história e ressentimento, pois Chris carrega consigo não apenas o desejo de derrotar Wesker, mas também a dor de ter perdido tantos amigos ao longo dos anos. O clímax ocorre em um vulcão, onde Chris e sua nova parceira, Sheva Alomar, enfrentam Wesker em sua forma mutada. Esse cenário extremo reforça a grandiosidade do momento. É o fim de uma era, a última batalha contra um inimigo que esteve presente desde o primeiro jogo. Quando Chris finalmente desfere o golpe fatal, esmagando Wesker sob uma explosão de lava, há um sentimento de encerramento. O impacto da revelação sobre Jill. A maior reviravolta emocional para Chris, porém, não é Wesker, e sim Jill Valentine. Durante o jogo, ele descobre que Jill sobreviveu, mas estava sendo usada como uma marionete por Wesker, controlada por um dispositivo implantado em seu peito. A cena onde Chris tenta resgatá-la é uma das mais tensas da franquia. Ele vê sua antiga parceira, alguém que sempre confiou nele, agora lutando contra ele de forma incontrolável. Para Chris, isso não é apenas uma batalha, é um resgate desesperado. Ele se recusa a machucá-la e insiste que ela deve resistir ao controle de Wesker. Quando Jill finalmente se liberta, a dor no olhar de Chris mostra o quanto ele se culpava por não tê-la salvado antes. Essa revelação dá ainda mais força ao personagem.
Chris não está apenas derrotando o Wesker, ele está lutando para recuperar aquilo que perdeu. Jill é um símbolo de sua falha e redenção ao mesmo tempo. O significado da jornada de Chris. Resident Evil 5 não apenas trouxe Chris de volta à franquia, mas também consolidou sua posição como um dos protagonistas mais resilientes da série. Se Leon havia se tornado o rosto da franquia nos anos 2000, Chris retornava como soldado veterano, alguém que, diferente de Leon, não lidava com o bioterrorismo de forma estilizada, mas sim como uma batalha pessoal de perdas e sacrifícios. Seu confronto com Wesker era inevitável, mas o que realmente marcou sua jornada foi o reencontro com Jill. Ao final do jogo, quando ele olha para o horizonte e diz que acabou, há um tom de exaustão, mas também de alívio. Ele finalmente conseguiu impedir o Wesker e recuperar Jill. A ausência de Chris Redfield por quase uma década fez com que seu retorno em Resident Evil 5 fosse ainda mais impactante. Durante esse tempo, Leon brilhou, mas o peso da história da franquia ainda pertencia a Chris. Seu embate final contra o Wesker e sua luta para salvar Jill não foram apenas eventos isolados, foram a conclusão de uma trajetória que começou em 1996. Chris emergiu de Resident Evil 5 como um personagem mais complexo, não apenas um herói, mas um homem marcado por suas perdas. Ele não é invencível, mas é um soldado que continua lutando mesmo quando tudo parece perdido. E isso é o que o torna um dos personagens mais respeitados da saga. Chris Redfield em Resident Evil 6 o herói inglório. Se Resident Evil 5 mostrou Chris como o guerreiro incansável que finalmente derrotou o Wesker e salvou Jill, Resident Evil 6 trouxe uma versão muito mais sombria e quebrada do personagem. Chris Redfield agora carrega um peso que vai além da sua força física, ele está emocionalmente esgotado. Seu arco no jogo explora o lado ingrato de ser um herói, alguém de quem todos esperam grandeza, mas que, no fim das contas, apenas acumula perdas e cicatrizes. A queda de um herói. Quando encontramos Chris em Resident Evil 6, ele já não é mais o mesmo soldado determinado de Resident Evil 5. A introdução do personagem mostra que ele está desorientado, amargurado e afundado no álcool, sem sequer lembrar seu próprio nome. Esse detalhe já deixa claro que estamos lidando com um Chris que atingiu seu limite. Mas o que aconteceu? A grande tragédia que o levou a esse estado foi a missão em Edonia, onde ele comandava uma equipe da BSA contra um ataque bioterrorista da organização Neo Umbrella. Durante essa operação, sua unidade foi quase inteiramente aniquilada, e Chris foi forçado a assistir seus homens sendo transformados em criaturas grotescas diante de seus olhos. Isso não foi apenas mais uma missão difícil, foi uma falha que esmagou seu espírito. Chris sempre foi o tipo de líder que protegia seus aliados a qualquer custo. Ele sobreviveu a incontáveis desastres, mas nunca esteve tão impotente como ali. E pior, ele sente que essa é uma constante em sua vida. Desde os eventos da Mansão Spencer, passando por Code Verônica, Resident Evil 5 e agora Resident Evil 6, Chris vê que o bioterrorismo nunca para. Cada batalha vencida custa vidas, vidas que ele não consegue salvar. Essa repetição do ciclo de tragédia é o que o leva ao fundo do poço. Pela primeira vez, Chris tenta fugir de sua responsabilidade, se afastando da BSA e mergulhando no álcool para tentar esquecer. Mas o destino não permite que ele desista tão facilmente. O peso de ser um herói e o contraste com Leon. O momento mais esperado de Resident Evil 6 era, sem dúvida, o encontro entre Chris e Leon. Esse era o crossover definitivo entre os dois maiores protagonistas da saga, e a Capcom soube usá-los como perfeitos opostos um do outro. Leon, mesmo depois de passar pelo inferno em Raccoon City, ainda mantém uma postura mais firme e controlada. Ele aceita que há perdas, mas segue em frente. Chris, por outro lado, chegou ao limite. O grande ponto de conflito entre os dois ocorre quando Chris recebe a ordem de caçar Ada Wong, que ele acredita ser a responsável pelo ataque bioterrorista global promovido pela Neo Umbrella. Leon, que tem sua história pessoal com Ada, intervém, acreditando que há algo mais nessa história.
O confronto entre eles é brutal, e Chris não hesita em apontar sua arma para Leon, mostrando o quão desgastado ele está. Esse embate é muito mais do que apenas uma briga de protagonistas. Ele representa duas visões sobre o heroísmo. Leon encara o bioterrorismo como um desafio que ele precisa enfrentar, mesmo que sozinho, com certa resignação. Chris vê isso como um ciclo sem fim que devora aqueles ao seu redor e que, mais cedo ou mais tarde, o destruirá também. No fim, Leon consegue fazer Chris recuar e reconsiderar sua missão, mostrando que, apesar da dor, ainda há algo pelo que lutar. Esse momento é crucial para a recuperação de Chris e mostra que Leon ainda tem uma força emocional que Redfield perdeu ao longo dos anos. A reconstrução de Chris. O arco de Chris em Resident Evil 6 serve para desconstruir sua imagem de super soldado indestrutível e mostrar que, no fundo, ele também é humano. Ele sangra, sofre, se culpa e, pela primeira vez, quase desiste. Mas o que torna seu arco poderoso é que, mesmo após perder sua equipe, mesmo após estar à beira do colapso, Chris se levanta novamente. Ele percebe que sua responsabilidade não é um fardo, mas sim uma escolha que ele fez. Ele luta porque acredita que é a única coisa que pode fazer para evitar mais tragédias. Ao final do jogo, vemos um Chris que não está completamente curado, mas que encontrou uma nova razão para seguir em frente. Ele passa o bastão para a próxima geração da BSAA, e entende que não pode carregar tudo sozinho. Essa passagem de tocha reforça que Chris não precisa ser sempre o único herói, ele pode inspirar outros a seguir seus passos. O que Chris significa para a franquia? Se Resident Evil 5 mostrou Chris como o soldado definitivo, pronto para acabar com o Wesker e salvar Jill, Resident Evil 6 mostrou as consequências desse tipo de vida. Ele derrotou o Wesker, mas o bioterrorismo continuou. Ele salvou Jill, mas continuou perdendo pessoas ao longo do caminho. A Capcom soube reformular Chris ao transformar sua força em algo trágico. Ele não é mais apenas o tanque da série, ele se tornou um personagem profundamente humano, cheio de falhas, mas ainda assim incapaz de desistir. Conclusão: a evolução de Chris Redfield. Chris Redfield passou de um policial para um soldado endurecido e depois para um guerreiro quebrado e exausto. Sua jornada mostra que o heroísmo não é apenas sobre vencer, é sobre carregar o peso das derrotas e continuar lutando mesmo assim. A Capcom acertou ao mostrar que ser um herói tem um custo, e Chris é o exemplo mais claro disso. Seu arco em Resident Evil 6 é essencial para dar mais profundidade ao personagem e para estabelecer que, apesar de tudo, ele ainda está aqui porque alguém precisa estar.